Olá, este é o Anamnese, o espaço do Simers que recebe grandes nomes da medicina para conversas profundas sobre ciência, saúde e os desafios da prática médica no Brasil. Eles também nos contam a sua história, que sempre é importante para que nós venhamos a aprender e desenvolver ótimas carreiras dentro da medicina. Hoje nós recebemos um convidado com uma trajetória marcante na infectologia, com atuação nacional e internacional e presença definitiva, importante e decisiva em questões da saúde pública no nosso país. Nosso convidado é o médico infectologista Ricardo Ariel Zimmermann, graduado pela URGS, foi meu colega, com residência em infectologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e médico da Santa Casa. Foi consultor da Organização Mundial da Saúde, da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, é acadêmico imortal da Academia Brasileira de Ciências, Arte, História e Literatura. Ricardo, seja muito bem-vindo, fico muito feliz ao nosso programa Anamnese e muito obrigado por aceitar o convite. Marcelo, o prazer é meu, é maravilhoso estar aqui contigo, uma pessoa que eu admiro muito, tanto medicamente como na batalha política para a promoção da nossa maravilhosa profissão. Legal, muito obrigado. Vamos começar do início, a gente sempre começa do início. Por que fazer medicina? Tinha o Ricardinho lá, estava no colégio e tal, tinham trajetos mais fáceis, menos ásperos na vida. O que te levou a enfrentar o vestibular e a faculdade de medicina? Essa é uma grande pergunta. Eu gosto muito de mecanicismo, gosto muito de mecanismos de ação, gosto muito de engenharia. Mas isso me parece um pouco áspero, às vezes, a gente pensar num motor. E o meu pai era psiquiatra, foi para a Argentina fazer psicanálise, isso desenvolveu muito o lado humano. E trazendo a questão humana à questão mecânica, a medicina é a única área que engloba tudo isso. É um prazer, olha, se é para sentar a bunda, para estudar, para passar no vestibular difícil, que seja para fazer algo fantástico como medicina. Muito bom. E aí o que acontece? Tu está lá na faculdade. Eu tive uma questão na faculdade que é o seguinte, eu tive muita dificuldade em escolher a especialidade. Até por isso eu virei ginecologista obstetra. Porque o ginecologista obstetra é alguém que não sabe bem o que ele gosta. Porque ele gosta de clínica, ele gosta de cirurgia, ele gosta um pouco de psiquiatria, ele gosta de endócrino, ele gosta de câncer, ele gosta de muitas coisas. E acaba sendo uma especialidade ampla nesse aspecto. Por que tu foi fazer especificamente a infectologia? O que te atraiu? Olha, eu gostava de tudo. Por exemplo, o estágio que eu mais gostei, por incrível que pareça, como doutorando, era cirurgia. Olha só. Os residentes estavam em greve e eu, como doutorando, entrava em campo sempre. Então, quando tu é chamado a participar em alguma área médica, tu te encanta, porque tudo é maravilhoso. Que ano foi isso? Deixa eu tentar me lembrar, né, Marcelo? Só para dizer, porque eu fiz essa greve, tá? Fiz essa greve. Eu fui residente de 93 a 95 no Hospital de Clínicas. E a gente fez uma greve porque o nosso salário era ridículo e nós conseguimos um grande aumento naquele momento. E eu fiz aquela paralisação. Certo, então vamos lá. Foi um pouquinho depois, foi o seguinte, eu era para me formar em 2001, 2002, mas aí eu fiquei 7 meses na imunologia em Israel, no Instituto de Tecnologia, no Technion. E isso foi um extra, então acabei indo para outra turma, me formei em 2002, então deve ter sido mais ou menos pelo ano 2001, 2002. Uma outra paralisação, não foi a minha. Mais vitórias. E por que tu entraste na questão especificamente da Infecto? Um cara que gosta de cirurgia, está interessado lá. O que a Infecto te trouxe especificamente? De certa forma, cardiologia, neurologia, gastroenterologia eram áreas um pouco cartesianas para mim. Partes. Um pouco, de certa forma, maravilhosas, mas que, para mim, desintegravam um pouco a fisiopatologia das doenças, de certa forma. Hoje em dia, não. Os colegas sabem que toda doença é sistêmica, mas sempre havia essa especialização naquele órgão. E a infectologia era algo que transitava muito entre os diferentes órgãos. Integrava muito isso. Integrava as ciências básicas, que eu adorava. Sempre gostei de bioquímica, microbiologia, imunologia. Então, olha, eu gosto de paciente, mas gosto de ciência básica, a infectologia
é o meu destino natural. E nesse aspecto, a formação na URGS, nós tivemos o Hospital de Clínicas como o nosso hospital de ensino. E ele é um hospital que tem tudo ali. Interferiu isso na tua formação? Tu acabaste fazendo a residência no Clínicas. Isso fez diferença na tua formação e fez tu seres quem tu és hoje? Fez, porque o Hospital de Clínicas é um hospital que aloca muito recurso e que tem muita possibilidade para quem gosta de estudar. E a gente, Marcelo, bem ou mal, passa por um vestibular que seleciona pessoas que gostam de estudar. É um vestibular difícil. Sabes que a gente tinha grupos de estudo que ficava até mais tarde, depois que o professor tinha ido embora, a gente podia ir para casa, a gente queria continuar no hospital. A gente queria aproveitar aqueles pacientes. A gente queria aproveitar aquele recurso que o contribuinte tinha colocado com tanto esforço. A gente queria aproveitar aquela rolagem de tecnologia inovadora. A gente queria aproveitar aquele meio de pesquisa. Então, sem dúvida, a forma que eu encontrei para agradecer o esforço da população da minha formação foi tentar extrair o máximo possível das possibilidades que aquilo nos fornecia. Foi muito importante. E o que fez depois da formatura tu acabar transitando por inúmeras frentes? Porque tu não ficou assim num consultório atendendo infecto. Poderia ter feito isso, mas não fez isso. Tu foi para assistência hospitalar, depois foi para o controle de infecção, fez consultoria no Brasil e fora do Brasil. Como é que surgiu tudo isso para criar a tua trajetória? Porque é uma coisa fora, pelo menos, do comum, né? A maioria dos médicos vai para sua clínica, ou vai para trabalhar em um hospital ou no serviço público. O que fez tu ficar transitando por tudo isso durante toda a tua experiência profissional? Porque a infectologia trata de doenças comunicáveis. Então, quando você é, por exemplo, cardiologista, lógico que você está lidando com uma questão de extrema saúde pública. A aterosclerose é a doença que mais mata. Mas na infectologia, você sente a pressão por multiplicar os resultados, justamente porque a pessoa que tem aquela doença transmissível, ela vai impactar na saúde pública. E políticas em saúde pública vão ter um potencial grande de frear pandemias, de frear epidemias, de frear sindemias. Na minha época, eu fui muito influenciado pela questão da AIDS. Por exemplo, tinha épocas no Hospital de Clínicas que 100%, Marcelo, 100% dos pacientes na emergência eram por complicação da AIDS. Então, imagina o meu amor pela microbiologia, pela bioquímica, pela imunologia, naquele contexto em que claramente essa paixão poderia ser multiplicada e trazer benefícios para a população. A vontade era de ascender, de contribuir também para políticas públicas, de contribuir para protocolos nacionais, para contribuir com organizações internacionais. Então, isso foi me catapultando para posições mais de administração e multiplicação, não só do consultório, não só daquele paciente que estava na minha frente naquele momento. Nesse aspecto, tu viveste uma coisa que eu vivi até anterior a ti. Eu me lembro lá no Clínicas, lá no 5º andar, tinha o setor de tratamento de AIDS e não existia literalmente nenhum remédio específico. Eu me lembro que a gente dava Bactrim, me lembro que a gente assistiu coisas que a geração mais nova não viu, que era literalmente as pessoas morrendo desprovidas de um tratamento. E eu vi o surgir do AZT, eu vivenciei o surgimento do AZT. Como é que foi essa mudança toda, desde o início até o período que nós andamos hoje? Porque hoje parece que é algo que acabou, a gente não enxerga mais. Como é que tu viveste nesse trajeto todo? Olha, eu vou falar uma coisa paradoxal aqui. Quanto menos opções terapêuticas tem, mais o teu conhecimento fisiopatológico, bioquímico, imunológico faz a diferença. Porque tu tem que extrair pequenos benefícios de cada coisa. Tu tem que espremer mecanismos de ação para ver se pode acontecer algum benefício para o paciente. Vou usar um Bactrim aqui, vou usar uma zidovudina, um AZT ali, para ver se o paciente vive mais. Na medida em que a ciência evolui, tudo que a gente quer é que a ciência evolua, o conhecimento muitas vezes passa a ser menos relevante. Hoje em dia, um colega médico de família que faz um curso para saber usar a terapia antirretroviral consegue prescrever tão bem quanto eu. E com a obesidade também está acontecendo isso. Hoje em dia, quem tem acesso a medicações de última geração, agonistas de GLP-1, pode conseguir ter um impacto no seu paciente tão bom quanto um endocrinologista de ponta.
Então, naquela época, o meu conhecimento fisiopatológico mecanicista, que do ponto de vista de medicina de evidência não é tão nobre, acabava sendo muito mais importante do que é hoje. E isso me prendeu nessa área, porque eu gosto muito de ciência básica, gosto muito de medicina translacional, gosto de transladar o conhecimento dos livros e dos artigos no benefício clínico. E quando você tem toda a ciência desenvolvida e todas as opções terapêuticas, você não precisa disso. Então, paradoxalmente, aquele desenvolvimento inicial, aquele engatinhar daquele momento era intelectualmente mais desafiador para uma mente como a minha. Eu entendo perfeitamente isso. Mas eu te pergunto, eu sei porque eu aprendi que o meu discurso, a forma com a qual eu manifesto, ela funciona por uma bolha. Eu não consigo ter um discurso que abre para todas as pessoas, porque na hora que eu vou falar, tem pessoas que entendem e pessoas que não entendem. Para o bem e para o mal isso. Nesse teu aspecto, esse teu conhecimento, ele é difícil de ser passado por um paciente. Eu sou um leigo, sento na tua frente, e o teu conhecimento do ciclo de Krebs ao detalhe da genética é difícil de ser passado para mim. Como é que funciona a tua comunicação com leigos, não com técnicos, com leigos, porque pode ser mais difícil. Quando fala GLP-1, o que é isso? O que significa isso? Para um leigo é complicado isso. É verdade, mas uma vez que o leigo, trazendo um pouquinho da psicanálise, tem um insight emocional sobre o mecanismo da sua doença, você vai ter um aliado importante no tratamento. Então, por exemplo, na época da AIDS, eu não ia explicar que o vírus destruía o CD4, que era o maestro da resposta imunológica. O que eu dizia? Olha, tu tem um CD4 e tu tem a carga viral. O CD4 é a distância entre o carro que tu está dirigindo e o muro. Quanto menor o CD4, mais rápido tu vai chegar no muro. Só que a velocidade do carro é a carga viral. Então, o CD4 é a distância entre teu carro e o muro, e a carga viral é a velocidade do carro. Aí ele entendia, nossa, eu tenho que ficar mais longe do muro, meu CD4 tem que ser mais alto, e eu tenho que ter uma carga viral mais baixa, a velocidade tem que ser desacelerada. E eu uso essa analogia até hoje em questões de longevidade. Porque a infectologia pós-pandêmica tem que ser voltada à longevidade. Quem é que morreu na Covid? O hipertenso, o cardiopata, o velhinho. Era uma sindemia. A gente tinha um vírus que era bastante patogênico numa população bastante envelhecida. Isso é crucial para o infectologista entender. A gente tem que começar a transitar na promoção da longevidade humana. Olha que interessante, só para fazer um gancho. A gente conseguiu, com a medicina, aumentar muito o lifespan. Então, antigamente, o homem vivia 40 anos. Com medidas de saúde pública, saneamento, algumas vacinas, medicamentos, tratamento dos doentes, nosso lifespan, nossa quantidade de vida, foi de 40 para 80 anos, em média. Só que, antigamente, a gente começava a envelhecer com 40 e morria com 40. A gente não vivia envelhecido. Hoje em dia a gente vive até os 80, mas continua começando a envelhecer com os mesmos 40. Então se criou um gap, se criou uma diferença entre o lifespan, a quantidade de vida, e o healthspan, a quantidade de vida livre de morbidade, livre de doença. E a gente fica metade da nossa vida envelhecendo, desenvolvendo doenças que nos enfraquecem e que vão aumentar nosso risco de morte se a gente tiver uma infecção. Então o infectologista do século XXI tem que entender a infectologia também como uma doença do envelhecimento. Embora ela seja menos doença do envelhecimento do que Alzheimer, aterosclerose e câncer, ela também é influenciada por um hospedeiro envelhecido. E é por isso que tu acabaste, na tua progressão profissional, indo para a questão da melhoria da velhice em si, do aumento dos anos de vida. Foi isso que aconteceu contigo? Porque assim, na prática, o que eu percebo, como eu já estou na turma do envelhecimento, é muito diferente. Não é apenas falar, é factual. A gente percebe que a gente não é a mesma pessoa que era 20 anos atrás. Tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar? Ou quando eu tenho 20, 30 anos e, portanto, eu posso prevenir? Ou eu que já estou chegando aos 60, eu tenho como fazer alguma coisa? Ou eu já sou um caso perdido, é melhor largar para a geração mais nova? Excelente questão. Sim, a transição foi assim. O que a gente percebeu na pandemia? Na pandemia, a gente publicou em torno de 20 artigos em revistas de grandes grupos editoriais. E tinha uma linha de pesquisa muito interessante
onde você pegava, por exemplo, camundongos, modelos animais, envelhecidos, e administrava o vírus, o SARS-CoV-2, o vírus da Covid. E os camundongos morriam de SARA, de síndrome da angústia respiratória do adulto, de dano alveolar difuso, como os nossos pacientes envelhecidos nos hospitais. Se você administrasse agentes senolíticos, agentes que destruíam as células senescentes dos pulmões dos camundongos, antes de administrar o vírus, eles paravam de morrer. Mostrando que os nossos pacientes estavam morrendo, os mais envelhecidos, porque quando a gente tem um acúmulo de células senescentes, a gente responde aos agentes infecciosos com produção de mediadores de inflamação. Quando a gente não tem esse acúmulo, a gente não tem essa resposta inflamatória aguda. Então, tudo me levava para essa transição, para continuar evoluindo como infectologista, curiosamente. Também uma outra questão para te responder, Marcelo. A chave se chama Hallmarks of Aging. E esse é um artigo que foi publicado na revista The Cell em 2013 e que os médicos muitas vezes não leram. Muitos médicos deixaram de ler. E esse artigo é revolucionário, é disruptivo pelo seguinte. Ele diz, olha, o cérebro envelhece do jeitão dele. Alzheimer, demência, o coração envelhece do jeitão dele. Aterosclerose, insuficiência cardíaca. Porém, as bases bioquímicas, celulares, moleculares do envelhecimento são as mesmas. E elas foram compiladas nesses Hallmarks of Aging, que tem nomes estranhos, mas alguns já estão sendo conhecidos pela população. Disfunção mitocondrial, instabilidade do genoma, erosão do landscape epigenético, disfunção telomérica, entre outros. Se a gente consegue atuar nesses Hallmarks of Aging, a gente consegue reverter a idade biológica. Isso é outro conceito fundamental. Quantos anos tu tem, Marcelo? Desculpa 58. Não, imagina, 58. Certo, mas a gente não sabe se essa é a tua idade verdadeira. A idade cronológica, ela não é a idade verdadeira. E eu refuto a idade cronológica como idade verdadeira com 3 argumentos. Primeiro, se a tua idade fosse realmente essa, a cada ano tu envelheceria da mesma forma, porque em um ano passa um ano. Teu envelhecimento seria linear. E ele não é. A gente tem picos de envelhecimento ao longo da nossa vida. Os telômeros encurtam muito mais rápido numa criança do que num adulto. Tu deixa de ver o teu sobrinho por 2 anos, é outra criança. Tu deixa de ver teu amigão por 2 anos, é o mesmo cara. Segundo argumento, se a idade verdadeira fosse a cronológica, o que ia determinar com maior predição doenças do envelhecimento seriam os teus 58 anos. E não é, é a tua idade biológica. Se tua idade biológica for 48, teu risco de infarto vai ser o risco de alguém de 48, não o risco de alguém de 58. E terceiro, não tem nada o que fazer com a idade cronológica. A cada ano tu vai colocar uma velhinha a mais no teu bolo de aniversário. Mas comprovadamente, medicina baseada em evidências, tu pode desacelerar e reverter a idade biológica. Exemplo, estudo Calorie, ensaio clínico randomizado que randomizou os pacientes para manterem a mesma dieta, com as mesmas calorias, ou redução de 20% nas calorias. O grupo randomizado, para reduzir em 20% as calorias, teve uma desaceleração do envelhecimento. Estudo de dieta mediterrânea versus dieta mediterrânea reforçada por polifenóis, GreenMed, versus orientações dietéticas gerais. O grupo randomizado para dieta mediterrânea com reforço de polifenol, em 1 ano e meio de estudo, tinha uma reversão de 8,9 meses na idade epigenética. Agora há pouco, o estudo de reposição de vitamina D. Em 4 anos de reposição, redução da idade telomérica em 3 anos. Então, é medicina baseada em evidência dizer que a idade é reversível. A gente está diante de uma questão muito importante, não só para a infectologia, mas para a medicina em geral. Em 2030, Marcelo, vão ser 1,4 bilhão de pessoas com mais de 65 anos no mundo. A gente tem 2 opções: deixar essas pessoas envelhecerem mal, terem doenças do envelhecimento, quebrar a medicina socializada, quebrar as previdências do mundo inteiro, como estão quebrando, aliás, ou fazer essas pessoas envelhecerem bem e continuarem sendo úteis para a sociedade, com seu conhecimento, com a sua saúde, com a sua contribuição. E aí vem a grande questão. O que eu faço para isso? Porque é fácil, conceitualmente é fácil, mas para isso eu tenho que mudar
coisas que são difíceis na vida das pessoas. Porque tu vai ter que chegar para alguém e dizer assim, ó, tu vai ter que mudar a tua dieta, ou tu vai ter que parar de fumar, ou tu vai ter que parar de beber, ou tu vai ter que fazer exercício. Globalmente, porque obviamente tem uma questão individual para cada um e tem questões genéticas que são imutáveis. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, ó. Doutor Ricardo, eu quero, não necessariamente eu quero morrer mais tarde, mas eu quero viver melhor. O que eu posso fazer? Exatamente. Então, nosso objetivo é justamente esse, fazer a pessoa viver um pouco mais, se possível, mas viver livre de morbidade. E a gente tem duas coisas diferentes, Marcelo, que é muito interessante. Uma coisa é prolongar a longevidade dentro de uma expectativa realista. Isso é estilo de vida. Só 15% da variância na longevidade normal, dentro de certos limites, é determinada pela genética. A maioria é determinada por um conceito chamado exposoma. Tu te expôs ao exercício físico, te expôs à dieta, te expôs à restrição calórica. Então, para viver um pouquinho mais, mas certamente muito melhor, estilo de vida. Alimentação, exercício, sono. Outra coisa que é biologicamente diferente é o centenarismo, é o semi-supercentenarismo, é o supercentenarismo. Quebrar teto biológico. Isso envolve coisas que estão sendo desenvolvidas agora e que atuam nesses hallmarks. Principalmente pesquisa básica para melhorar a capacidade da gente reparar danos em nosso DNA. Então, dicas práticas para a população, estilo de vida. Para o futuro, teto biológico. Deixa eu perguntar uma coisa. Recentemente, alguns dias atrás, foi lançado nos Estados Unidos a nova pirâmide alimentar. E ela mudou completamente aquilo que nós aprendemos durante bastante tempo. Eu queria que tu me dissesse, primeiro para explicar para quem está nos assistindo quais foram as principais modificações, qual é teu sentimento em relação a isso e se isso vai pegar no mundo, porque durante muito tempo nós tivemos uma doutrinação forte com relação ao que tinha. E se tu concorda com a nova pirâmide? Concordo, fiquei muito feliz. A indústria alimentícia, ela tem um lado bom, mas assim como a indústria farmacêutica tem um lado mais, digamos, obscuro. O que ocorre aqui, e eu já conversei no meu podcast com CEOs de suplementos, com pesquisadores, é extremamente interessante. A chave que eu acho que foi crucial aqui é o ultraprocessamento das comidas. Porque você pega populações que têm uma dieta mais low carb, mais carnívora, são saudáveis. Algumas populações que têm uma dieta mais mediterrânea, mais plant-based, também podem ser saudáveis. Qual é a chave também? A matriz alimentar. Então, para a população, entra num supermercado, você pega um alimento, a parte da frente do rótulo, ignore. Essa é a parte do comercial. Essa é a parte onde vai estar escrito baixo em tal coisa, baixo naquilo, vai ter todos os selos pagos de algumas sociedades até. Esqueça isso. Aprenda a virar e a olhar a parte de trás do rótulo. Ver os ingredientes. Poxa, eu adoro esporte, eu sei que eu tenho que manter a minha ingesta proteica alta. Mas se eu pego suplementos proteicos de caixinha e começo a olhar os ingredientes, carragena, um monte de produtos que aumentam a minha permeabilidade intestinal e aumentam a minha inflamação sistêmica, que, aliás, é um hallmark of aging. Então, eu escolho produtos, wheys ou suplementos proteicos, que tenham 4, 5 ingredientes. A matriz alimentar é importante. O legal dessa nova pirâmide é a guerra aos produtos ultraprocessados. Isso sim, né? Esses são um grande problema. Você pode, dependendo dos seus genes, e entrando em medicina de precisão, FTO, PPAR-gama, MC4R, tem uma predisposição a responder melhor à dieta low carb, tem uma predisposição a responder melhor à dieta mediterrânea. Isso é individualizado, mas você nunca vai responder melhor a uma dieta rica em ultraprocessados. E essa é a chave. Eu acho que aí foi o grande negócio. O Robert Kennedy, ele sempre foi contra muito isso e ele citava o óbvio que produtos nos Estados Unidos que eram produzidos em outros locais pelas mesmas empresas, os americanos eram mais ultraprocessados. Havia alguma questão ali. E nesse aspecto eu vou te fazer uma pergunta, porque há uma certa incongruência e talvez seja uma dúvida de todos. Todos nós estamos acostumados a ver aquelas fotos das populações mais antigas que comiam de manhã cedo bacon feito em banha de porco. Tô certo ou tô errado? Era feito aquela coisa mais forte e eram todos muito mais magros.
E nós vimos o tempo evoluindo e nós vimos a população engordando progressivamente. Nós temos nos Estados Unidos 1/3 com sobrepeso, são coisas realmente importantes. Acho que até 1/3 com obesidade nos Estados Unidos. Mas a minha questão maior não é essa. Minha questão é que também nós temos um aumento da expectativa de vida. Aquela população que era um pouco mais magra vivia menos numericamente do que a nossa população hoje. Não tem lógica isso. Me explica isso, por favor. Bom, aqui a gente vai entrar numa coisa que eu acho fundamental, que é, de novo, tem uma separação entre lifespan e healthspan, mas aqui o médico tem que evoluir no conhecimento sobre uma questão chave, que é a questão da resistência insulínica. Porque o grande problema de comer porcaria o tempo inteiro, de comer ultraprocessados, é a resistência insulínica. E como é que o médico aprendeu? Bom, imagina que eu tenho uma empresa com 5 funcionários incompetentes. Eu vou contratar 10 e a tarefa vai sair igual. Só que ao longo dos anos, eu não consigo manter a folha de pagamento dos 10, eu tenho que demitir 5, e aí, como eles são incompetentes, esses 5 não vão conseguir fazer a tarefa e o trabalho não vai sair. Então a resistência insulínica era lidada pelo pâncreas com o aumento da produção de insulina. E aí a glicose ficava bem, não tinha diabetes, depois de décadas o pâncreas não aguentava mais, a insulina caía e para aquele grau de resistência, aquela insulina era insuficiente e havia diabetes. Só que o que envelhece, o que deixa a pessoa doente, são as décadas de insulina alta. E aqui vem a chave. A resistência insulínica é relativa. Isso os colegas têm que entender. A resistência insulínica ocorre só para 3 funções da insulina, dentre de mais de 100 funções da insulina. Então, quando a gente tem uma dieta rica em ultraprocessados, quando a gente tem uma dieta de comer o tempo inteiro, quando a gente tem uma dieta rica em carboidratos simples, açúcares refinados, a gente fica décadas com um programa de hiperinsulinismo. Porque a resistência insulínica é só para 3 funções. Mas eu não tenho que comer a cada 3 horas? Não. Isso é uma tragédia. Eu ouvi muito isso, que tinha que passar o dia inteiro comendo, que é muito bom para quem gosta de comer. É muito bom para quem gosta de comer. A gente tem essa questão de ouvir seletivamente o que nos interessa, né? O problema é o seguinte, quando você fica comendo de 3 em 3 horas e a insulina fica sempre alta, a insulina atua desligando os programas de longevidade celular. Ponto número 1. E ponto número 2, a insulina alta vai aumentar a produção de gordura, que é uma das ações da insulina, a lipogênese abdominal, levando à inflamação sistêmica e a mais resistência insulínica, que é um círculo vicioso. Você, para ser longevo, para ser saudável, tem que sofrer estresse energético. Você não consegue prolongar a vida, prolongar a qualidade de vida, simulando facilidades. Vou tomar uma pílula que simule que eu estou em Gramado, na frente da lareira, tomando vinho e comendo fondue. Não, eu vou tomar uma pílula que simule jejum, que simule frio. Por que a metformina prolonga a vida em todo o modelo animal? Porque ela simula jejum. Por que a rapamicina prolonga a vida em todo o modelo animal? Porque simula jejum. Como é que a berberina funciona nos modelos animais? Simulando frio. Então, na biologia, você tem que simular perrengue para desenvolver a sua resiliência. É o que a gente chama de hormese. Por isso que o jejum intermitente prolonga a vida nos modelos animais. Por isso que extremos controlados e seguros, como saunas, etc., prolongam vida. Por isso que o exercício físico prolonga a vida. Porque é uma simulação de estresse energético. Veja, a célula não sabe que você está se exercitando. Para ela, o ATP, a moeda energética, está caindo. É jejum. Veja, a célula não sabe que você tomou metformina. Para ela, a enzima do jejum, a MP-quinase, está sendo ativada. É jejum. Para a célula, jejum, metformina, exercício, é a mesma coisa. Mas aí tem um limite. Eu tô fazendo aqui perguntas porque é importante que as pessoas vão ter dúvida. Quando a gente olha os atletas profissionais, eles não têm uma boa expectativa de vida como regra, especialmente esportes de alto impacto. A gente pega, ao que me consta, eu posso estar enganado, mas o esporte que tem a pior prognóstico em termos de expectativa de vida é futebol americano. Sim. Eles têm uma expectativa de vida, inclui o trauma, mas não adianta, números são números, e são indivíduos que são fortes e rápidos, ou seja, ele tem uma capacidade física. Então o estresse extremo ele não pode ser ruim? Tem 2 coisas diferentes. Primeiro, o estresse extremo é ruim.
Veja, a gente foi surpreendido, entre aspas, há uns 2 anos atrás, por um estudo que comparou score de cálcio, que é o grau de aterosclerose, entre atletas de ciclismo, corredores de endurance e sedentários. Por mais incrível que pareça, os atletas de endurance tinham mais aterosclerose do que os sedentários. Eles não necessariamente morriam mais, porque você tem mecanismos compensatórios, produção de óxido nítrico, dilata a artéria, vence a obstrução, mas eles têm um estresse oxidativo crônico pelo exercício e eles aceleram alguns hallmarks of aging e tem mais aterosclerose. Então, atleta de endurance que faz exercícios extremos tem aceleração de alguns processos de envelhecimento. Isso é um lado. Por outro lado, futebol americano especificamente, inclusive, deveria ser proscrito para pessoas que têm algumas predisposições genéticas a doenças neurológicas. Eu faço sempre na clínica genotipagem de APOE. O que é isso? Alzheimer é a principal causa de demência. 80% das demências são Alzheimer. Mas, Marcelo, você sabia que a chance de Alzheimer pode ser neutra se você herda da sua mãe e do seu pai o gene E3, ou ela pode ser 3 vezes maior se você herda um gene E4, ou 15 vezes maior se você herda os 2 genes E4. E isso também predispõe a sequelas de trauma crânioencefálico. Então, quem tem gene E4 não deve fazer futebol americano. Então, na medicina de precisão, você consegue estratificar os pacientes para saber até que esporte eles devem ou não praticar. E em relação ao anabolismo, que é outro exemplo que você deu, porque você colocou 3 coisas: esporte de colisão, esporte de endurance e esporte de anabolismo. Infelizmente, Marcelo, aqui é a notícia mais triste que a gente poderia dar. Existe um gargalo no anabolismo, que é a ativação da rota mTOR. Então, o anabolismo passa pela rota mTOR, que é uma rota anabólica. Infelizmente, a ativação crônica da rota mTOR reduz a longevidade. Então, a pessoa, para ser saudável, ela tem que colocar um mindset em endurance, mas dentro de certos limites, e um mindset em anabolismo, porque ela precisa de massa muscular para ir bem na meia-idade. Mas se ela colocar muito mindset desequilibrado em um dos 2 extremos, ela vai provavelmente encurtar a sua longevidade. Ou seja, o meio é o ideal. É. Eu vou te fazer a última pergunta para os médicos, você que está me assistindo. Nós temos vários trabalhos, o principal é feito pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que demonstra que a expectativa de vida média dos médicos é abaixo da população geral. E vai ter médicos de todos os estilos, do que tem problemas de saúde, do saudável, do que faz esporte, do sedentário. Por quê? Bom, a gente trabalha demais, a gente se estressa demais, a gente não tira um tempo para nós, muitas vezes, para nossa família. A gente é mal remunerado, muitas vezes, Marcelo, e aí o trabalho do sindicato é essencial. E não adianta a forma com que a sociedade tem para sinalizar o valor do médico é através do pagamento e da remuneração adequada. Então, hoje em dia, o médico ele tem como desafio esse excesso de trabalho, esse tempo inadequado para se exercitar, para se alimentar. Hoje em dia, a profissão médica é uma catástrofe do ponto de vista de estilo de vida, que é justamente que leva à longevidade. Então, a gente tem que mudar isso, porque eu nunca vou me esquecer, eu tive um infarto durante a pandemia. E meu filho se desorganizou um pouquinho, eu tenho 3 filhos, durante a pandemia, com esse negócio de fecha a escola, fica em casa. Ele estava em tratamento com um colega. E aí, eu fui numa entrevista com o colega para ver como é que o meu filho estava indo na terapia, e eu dormi na frente do psiquiatra. E aí o colega disse para mim: olha, Ricardo, se tu não te cuidar, tu não vai conseguir cuidar do teu filho. Que incrível. Então, o stress of the caregiver, Marcelo, o estresse do cuidador. O médico tem que entender que existe uma barreira entre altruísmo e autossacrifício. E a gente tem uma tendência a ultrapassar essa barreira de forma crônica. E aí a gente, em tempo, vai deixar de cuidar dos outros. E aí vai uma questão. Por que as mulheres têm uma perda de sobrevida maior que os homens, médicos? Essa é uma grande pergunta. A gente não sabe por quê, mas de certa forma elas têm menos resiliência para esse tipo de situação. E isso, olha, é contra a biologia. Porque do ponto de vista biológico, a mulher vive mais do que o homem. Sim.
Sempre. E agora também, uma outra coisa bem legal que está acontecendo nos Estados Unidos, que acho fundamental falar, mesmo que rapidinho, é a questão do combate àquela fake news de que terapia de reposição hormonal dava câncer de mama. Sim. Sim, foi excelente. Isso toca a minha área, isso eu gostei muito. Pois é. Né? Então, se a gente pega os dados do UK Biobank, eu sou um grande crítico a sistemas socializados de saúde, porque para mim sistema socializado sempre caminha para a falência. Mas de qualquer forma, o que os ingleses fazem, o National Health Service foi fundado por socialistas fabianos, eles tentam fazer cálculo para ver se eles conseguem prolongar aquilo por mais tempo. Então, cálculos de farmacoeconomia, relações custo-utilidade. E há pouco eles fizeram uma publicação sensacional correlacionando fármacos que as pessoas usavam, prescrições, com longevidade e mortalidade. E, em geral, fármaco se associa a aumento de associação com morte, porque a pessoa toma fármaco porque está doente. É uma correlação que não prova causalidade. A grande exceção é o uso de estradiol em mulher, que se associa a maior longevidade. Então, isso é fundamental. Eu adoro isso, tá? Eu faço prescrição há décadas. Nós estamos no Janeiro Roxo, né? Que é o mês da conscientização sobre hanseníase. Acabou a hanseníase, a gente não vê mais, ou melhorou o tratamento? O que aconteceu com os nossos hanseníases? Então, é uma coisa incrível, né? A gente falando em epigenética, a gente falando no futuro da medicina, e o Brasil, dos 120 países que tem transmissão continuada de hanseníase, o Brasil é o número 2, a gente só perde para a Índia. Então, a gente tem ali mais ou menos 10 casos por 100 mil habitantes ano. Ok, é 4 vezes menos do que tuberculose, mas é em torno de 20 mil casos por ano. Então, não acabou. E o pior, não só não acabou, como no Brasil, o diagnóstico geralmente ocorre quando já tem perda de função. Então, tem impacto importante na vida daquela pessoa. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico, e o diagnóstico é eminentemente clínico. Porque você não consegue cultivar a bactéria, o Mycobacterium leprae, no laboratório, porque ele é extremamente dependente metabolicamente, então você não consegue criar um meio de cultura que atenda ele tão bem quanto as nossas células atendem. Então o diagnóstico é tardio, as pessoas se apresentam com sequelas, então tem que instrumentalizar o médico através de educação para reconhecer que aquela mancha na pele, que está com redução da sensibilidade, da percepção de temperatura, pode ser hanseníase. Aliás, o diagnóstico é feito assim, o diagnóstico é clínico. A gente tem que saber fazer clínica como médicos. Esse é um assunto que poderia ir longe, eu acho que é excelente. Olha, eu quero agradecer muito, é uma pena que a gente tem um tempo restrito, certamente teríamos muito mais assuntos. E quero lhe perguntar o seguinte, com tudo que o senhor já viveu, nessa experiência toda, internacional, nacional, pesquisa, longevidade, o que tu tem para dizer para os nossos novos médicos? Nós temos cada vez mais estudantes de medicina. O que tu poderia dizer de dica para eles olharem para o futuro e talvez planejarem melhor o seu envelhecimento? Vocês estão no lugar certo. Vocês estão na profissão mais maravilhosa que existe. Ela permite que vocês se desenvolvam cientificamente, como humanos. Aproveitem a oportunidade. Usem as novas ferramentas como a inteligência artificial, mas não se esqueçam do básico. O objetivo, o alvo da medicina sempre vai ser o mesmo, o paciente. Dr. Ricardo Zimmermann, que prazer, fico muito feliz em que tu tenha nos blindado com o conhecimento, também pela franqueza e por tua contribuição para a medicina e para a saúde. Certamente é um indivíduo extremamente importante, que tem muita gente aí que vai nos assistir e vai agradecer pela nossa conversa. Muito obrigado e que volte sempre, que a gente possa trabalhar juntos, porque é um prazer muito grande. Eu que agradeço pelo brilhante trabalho que vocês fazem, Marcelo, e tamo junto. E esse, afinal de contas, foi mais um Brilhante Anamnese, nosso programa que acredita que um diálogo qualificado com médicos qualificados, embasados na ciência e que valorizem a medicina, sempre são importantes para a saúde de todos nós. Até o próximo episódio.